Porque você trabalhar o seu autocontrole é fundamental. E o estoicismo é um instrumento bastante interessante para isso. A gente pode dar uma olhada aqui numa definição em relação a esse aspecto, que ele enfatiza o foco do controle interno, mente, caráter, em vez de eventos externos incontroláveis. E vamos ver uma frase específica aqui do Epicteto. Não está em nosso controle que tudo aconteça exatamente como queremos, mas está em nosso controle controlar como responderemos ao que acontece. Que isso tem a ver com a atualidade. Eu trabalho me apresentando aqui com o Lucas há mais de 40 anos, atualmente dou essa disciplina na graduação em Educação Física da Universidade Federal de Mato Grosso e também oriento no mestrado e doutorado de Medicina desta mesma universidade. Então, trabalho um bom número de anos e também dou treinamento, inclusive essa semana eu vou dar um treinamento de defesa pessoal para polícia militar, e para algumas vezes até para as forças especiais. Essa formação, e agora eu vou mostrar aqui para vocês, esse aqui é um dos livros que eu utilizo e também nas minhas aulas para formação de caráter e de autocontrole. E isso tem uma relação com o que a gente está vivendo nos dias atuais e por que a gente poderia fazer alguma coisa para mudar um determinado estado de coisas. Vamos entender rapidamente aqui como que a política funciona, né? E que o que está O dia que o brasileiro médio entender isso aqui que eu vou te falar agora, a gente pode ter até uma chance de resgatar a política, no sentido de voltar a ter os representantes eleitos preocupados com as vontades e os desejos da população brasileira. O que realmente corroeu a política do nosso país se chama emendas parlamentares. Então, o que o Geyer quer com essa afirmação, e depois ele vai descrever mais detalhadamente no seu vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo, é interessante vocês verem o vídeo todo dele. Basicamente é uma troca, você recebe a emenda de votos e essas pessoas se reelegem, estão no sistema se blindando contra a população de uma forma geral, e o político profissional, já como falava o Enéas, é uma raça que trabalha somente em causa própria, se blinda da população para ficar sempre no poder. E com isso eles desenvolveram uma estratégia de enganar, de mentir e de causar uma série de equilíbrios, né? Porque esse dinheiro é dinheiro nosso. De onde que vem esse dinheiro para pagar essas benesses, né? É uma emenda parlamentar que vem com dinheiro público, não é um dinheiro que vem de algum outro local qualquer. E aí, vamos aproveitar aqui um pedaço do vídeo do Bruno Musa, que eu também vou deixar o link aqui, e aconselho que vocês assistam, onde ele explica o que a gente paga de imposto nesse país e por que é tão oneroso você desenvolver ou empreender ou qualquer outra coisa nesse sentido dentro de uma situação como a que se encontra o Brasil no momento. Real que isso mostra claramente. Imagina uma pessoa considerada de classe média que tem um salário de 10 mil reais. O custo para a empresa, conforme a gente consegue olhar aqui, é por volta de 18 mil reais, ou seja, 80% a mais do teu salário de 10 mil reais é o que a empresa gasta para manter esse funcionário de 10 mil reais dentro do regime da CLT. A consolidação. E aí ele vai mostrar na sequência desse vídeo, e é interessante que vocês assistam, como eu já disse, o vídeo todo, que ainda se sobrasse os 10 mil, não seria tão ruim, né? Ele já fica muito caro, né, para o próprio sistema, para uma empresa contratar, porque ela tem 80% a mais de imposto a ser pago. Mas não é isso. Ele vai mostrar aqui na sequência desse vídeo que o que sobra para esse empregado é aproximadamente 7 mil reais do valor total que ele tem. Vamos soltar mais um pedaço aqui para vocês verem os números e aí pensar em relação a algumas escolhas, que é o que eu vou falar na sequência.
reais, fora o restante que são residuais, ou seja, o desconto que ele paga no salário de 10 mil reais dele é de R$ 2.667 e o salário líquido é de 7.300. Ele é Muito bem. E ainda, se sobrasse, se você achasse que está ruim, né, sobrar só isso, mas depois você tem em torno de 30% de imposto na cesta que novamente vai voltar para o governo e vai te sobrar aí por torno de 5 mil reais desse dinheiro. Se você comprar casa, você tem o IPTU para ser pago, um carro você tem o IPVA, você tem o seguro que você vai ter que pagar, fora o seguro obrigatório, que não serve, né, como muito... É um risco muito alto, né, para a seguradora, porque tem uma criminalidade exorbitante no país. Você paga um seguro, um dos mais caros do mundo. E tudo isso é dinheiro que vem da gente. São impostos. E também tem outros números que eu não vou discorrer aqui agora, mas eu tenho em torno de 57% da população recebendo auxílio. Quer dizer, menos de 50% da população trabalha para manter toda essa máquina com excesso de gordura, excesso de peso para que a gente carregue. E o que isso tem a ver? Como eu falei da minha formação, eu trabalho com alunos na área de luta, também na formação profissional de professores, vão para o mercado, tenho alunos que são licenciatura, tenho outros alunos que são bacharéis. Então, a ideia de formação é que você entenda esse conjunto, e como falou o Geyer lá no início, é que você comece a escolher melhor e não troque o seu voto por essas chantagens de favores que se recebem dos políticos. E como eu falei lá no início, né, o Diário Estoico, essa formação vai passar por uma questão filosófica e uma mudança de conduta, mudança ética, mudança de valores que você precisa. Senão você educa as pessoas com esta normalidade e cada vez mais as pessoas vão achando que isso aí é um fato, né, que deveria ser assim. Porque o melhor escravo é aquele que nasce em cativeiro, então você não conhece uma outra realidade. A partir do momento que você vai saindo, e depois até recomendo que vocês assistam o vídeo também do Paulo Souza sobre o mito da caverna de Platão. A partir do momento que você vai saindo dessa blindagem mental, você começa a ver que tem coisa muito errada e você tem a oportunidade de escolher fazer diferente. E essa atitude depende de uma formação mais sólida, depende de um pouco de investimento, e as lutas podem contribuir muito nisso. Espero que, de alguma maneira, o nosso futuro seja um tanto quanto diferente, mas ele não vai ser só na esperança, depende da construção de cada um e do trabalho e da mudança de postura ética e de valores que cada um desenvolve. Fica aí uma orientação, leia um pouco dos estoicos, vai ajudar bastante na formação mental, na formação dos filhos, na formação de alunos também mais responsáveis, para que a gente possa vislumbrar uma mudança lá no futuro. Se você gostou, deixa o like, se inscreva, comente.